Olá, sejam muito bem-vindos para esta nova conversa neste projeto, nesta iniciativa chamada Todos os Nomes, que tem neste primeiro ciclo este impulso de convidar diferentes psicoterapeutas de diferentes linhas e abordagens da psicoterapia para falar do seu trabalho, da sua visão sobre o ser humano e sobre o mundo. E é com grande prazer e uma grande honra que tenho como meu convidado hoje o Filipe Sá. O Filipe, para quem não o conhece, é psicólogo, é psicanalista, membro associado da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e é também psicodramatista. Conta já com 25 anos de prática psicoterapêutica e, mais uma vez, Filipe, obrigado por esta oportunidade. É um Muito prazer. obrigado, Nuno. É com muito gosto que estou aqui contigo. Filipe, se calhar gostava que iniciássemos a nossa conversa lançando algo que acho que é bastante desafiante, mas era que tentasses sintetizar a tua abordagem terapêutica à psicanálise, sabendo que a psicanálise é muito diversificada, muito rica, mas talvez pedia-te que focasse um bocadinho aquilo que é a psicanálise hoje em dia, porque também te dizia há pouco, antes de iniciarmos a gravação, que eu tenho esta ideia de que a psicanálise vai sendo bastante retratada na literatura, no cinema, mas muitas vezes não de uma forma tão fidedigna quanto seria desejável. Portanto, ajudar as pessoas a ter uma imagem um bocadinho mais clara daquilo que é a psicanálise, também hoje, no século XXI. E passo-te a palavra. Olha, Nuno, a pergunta de facto abre o campo a podermos discorrer sobre uma prática psicoterapêutica que ao longo dos anos tem vindo a sofrer muitas e intensas afinações. Eu diria que a psicanálise se tem expandido a partir daquilo que foi, digamos, a sua criação numa linha muito arqueológica, não é? A partir do Freud e das suas descobertas e do seu pensamento, em que o processo terapêutico se circunscrevia essencialmente a uma procura de material psíquico que estaria, de alguma forma, sucumbido a processos de recalcamento e, portanto, não acessíveis à consciência, e seria tarefa do psicanalista tentar, digamos, dissolver as barreiras que pudessem permitir a tomada de consciência de construtos e elementos psíquicos que já estariam, na sua essência, constituídos na mente. E, portanto, isto traduziu-se na prática e no método clínico numa postura do próprio terapeuta como um indivíduo mais ou menos esclarecido e sábio, teoricamente, que teria uma posição de estar sobre o paciente, portanto, com um certo ascendente, não é? de saber e de capacidade de escuta, que supostamente iria permitir esclarecer o paciente, não é? Através do processo conhecido da associação livre, e da atenção flutuante e da abstinência do próprio terapeuta enquanto pessoa, iria permitir, digamos, os alcances de insight e de iluminação sobre a vida psíquica do paciente, digamos, expandido o consciente e tomando-se como hipótese que isso seria a modalidade para a transformação, digamos, dos sintomas e do sofrimento psíquico. O que acontece é que as próprias patologias e os tipos de sofrimento foram sofrendo muitas alterações e os consultórios foram, digamos, foram começar a ser procurados por pessoas que traziam sofrimentos que saíam muito do âmbito das chamadas neuroses clássicas. E, portanto, isso desafiou muito a psicanálise e os seus praticantes e começou-se a investigar e a trabalhar, tanto em termos teóricos como em termos clínicos, sempre numa dupla articulação, outro tipo de implicações, e diria que hoje em dia há uma profusão de psicanálises. De facto, não podemos falar numa psicanálise. Há uma profusão de psicanálises, sendo que eu acho que cada terapeuta também deve encontrar a sua própria identidade psicanalítica, que deverá corresponder à pessoa que ele é. Nesse sentido, mas a grosso modo poderíamos sintetizar esta evolução num âmbito que poderia ser caracterizado
pela participação que hoje em dia é considerada da pessoa, do próprio psicanalista no processo. Portanto, hoje estamos menos preocupados em encontrar produtos da vida psíquica do paciente e estamos muito mais focados na dinâmica intersubjetiva, portanto, naquilo que se passa no campo da relação entre dois sujeitos e, portanto, tentando tirar partido o mais possível do potencial terapêutico que uma relação entre duas pessoas tem. E é muito interessante, quanto a mim, tornou a psicanálise bastante mais interessante, tanto do ponto de vista da investigação, porque isso também assenta em investigações sobre o desenvolvimento da mente, ou seja, o desenvolvimento da vida psíquica desde, portanto, os tempos do nascimento, ou seja, as investigações da relação entre mentes e a sua formação pelos intersubjetivistas do desenvolvimento leva-nos a crer que, de facto, é na relação com o sujeito cuidador que todo o processo emocional, cognitivo, se expande e se desenvolve. E, portanto, a vida psíquica depende essencialmente de uma outra vida psíquica, sendo que inclui vida psíquica as emoções e também alguns aspectos que poderemos ligar ao corpo, para que possa haver, de facto, transformação. E, portanto, a psicanálise hoje, pelo menos aquela com que eu me identifico, porque continua a haver, claro, pensamentos mais ortodoxos, como em todos os campos, em todas as disciplinas, tem a ver essencialmente com esta investigação do campo da escuta do analista, ou seja, o que é que participa nessa escuta, no aparelho de escuta do analista, da sua pessoa, da sua própria patologia, da sua vida emocional, das suas circunstâncias emocionais e psíquicas do momento, e como é que ele vai gerindo na relação de co-construção com o paciente essa dinâmica, não é? Para que um também não ofusque o outro, sendo que às vezes isso acontece. Uhum. E, portanto, é uma disciplina que, tanto em termos teóricos como em termos de prática terapêutica, eu acho que tem talvez dos momentos mais vivos de sempre, ao contrário do que se anuncia, não é? Desde que Freud criou a psicanálise, se anuncia a sua morte. Uhum. E, portanto, é uma questão recorrente, a psicanálise está decadente, a psicanálise está em desuso, a psicanálise está caduca, mas é de facto um enunciado falso. Há imensa gente a estudar psicanálise, os consultórios têm imensa gente a tentar transformar o seu sofrimento e, portanto, eu diria que a psicanálise atravessa um momento de expansão e continua a expandir e a atrair muitas pessoas para a sua prática, para o seu estudo. Portanto, estamos vivos. Ok. Boas notícias. Sim, sim, sim. Penso que é muito interessante esta temática que acabas de abrir, não é? Porque no setting clássico, como tu referiste, no início do movimento, na psicanálise, tem então este papel mais neutro, mais distante do psicoterapeuta, do psicanalista. Tu até usaste a expressão uma sobrelevação sobre o paciente. É. Eu diria que hoje em dia, em vez de estarmos sobre o paciente, procuramos estar com o paciente. Exatamente. E isto parece-me interessante porque traz também uma temática que me apaixona bastante, que tem a ver com a investigação e a pesquisa na área da psicoterapia, portanto, e cada vez mais os estudos demonstram para que aquilo que é realmente potenciador e catalisador de mudança na pessoa é a qualidade da relação terapêutica, mais do que um construto teórico, mais do que um conjunto de técnicas que são obviamente fundamentais e fazem parte da relação. É realmente a qualidade da relação que se estabelece. E eu pergunto-te se foi, na tua perspectiva e nesta evolução da psicanálise, se foi difícil, se existiram dores de crescimento daquilo que me parece uma transição de um tal estudo da arqueologia do inconsciente, não é? Uma investigação mais intrapsíquica, relação entre consciente e inconsciente, para uma relação mais, um foco no interpessoal. Sim, foi um processo que foi feito ao longo do tempo, na minha experiência pessoal. Claro que eu fiz uma formação que eu diria bastante clássica, bastante canónica, que valorizo bastante, embora tenha ainda algumas dimensões ideológicas
e às vezes um pouco arcaicas, penso eu, que não servem assim tanto a este modelo de ver a psicanálise como um processo e não como um fim em si mesmo, como uma elucidação sistemática, mas no meu percurso pessoal eu comecei a sentir na prática clínica uma sensação de aprisionamento, também ligado à imobilidade do corpo, não é? Portanto, o facto de nós trabalharmos numa postura de grande imobilidade física, se associarmos a isso uma submissão intensa a modelos teóricos, como estava a dizer, técnicas bastante precisas, funções muito marcadas, certas idealizações que se fazem da própria condição da escuta psicanalítica, que é uma imensa capacidade de tudo conter, em nós próprios, do paciente e a ressonância que isso faz em nós, quer dizer, não penso que isso seja possível, a não ser criando resistências do psicanalista à própria psicanálise. Aí talvez se consiga, através de uma dinâmica muito defensiva, que não me parece ser difícil, tirar brilhantes interpretações e brilhantes elucidações racionais. A questão é que aquilo é um campo emocional, a relação com o paciente é um campo emocional. E a emoção é aquilo que está entre o corpo e o pensamento, essencialmente, a circular e a fazer ligações. E nesse sentido, eu comecei a sentir que se me deixasse afetar pelo paciente, do ponto de vista emocional, todo o processo enriquecia bastante com isso. Bastante. Sendo que também comecei a dar mais qualidade ao próprio silêncio. Não é? Um silêncio que passou a ser menos defensivo, mas mais prospectivo, mais uma dimensão de também trazer para o campo da relação, e isto é muito importante, talvez seja uma das maiores conquistas também deste processo, em mim próprio, que é aquilo que mais me liga a um paciente é a ignorância. É a ignorância. Não é o que sabemos, é o que não sabemos. Os dois somos perfeitamente ignorantes sobre a maior parte do que se passa na nossa vida psíquica e na nossa vida emocional, tanto no que se refere ontologicamente àquilo de onde vimos e para onde vamos. Temos a morte e o nascimento, mas entre esses dois absolutos nós sabemos muito pouco do que se passa e do que se vai passar. E nesse sentido, este vínculo pelo não saber e pela ignorância, ao mesmo tempo, abre bastante um campo de liberdade à exploração e à perspectiva do encontro de sentidos e de significados que possamos fazer em conjunto. Mas isto, de facto, é uma mudança de paradigma, de posição na relação terapêutica. E neste momento, embora eu continue com aflições e com desesperos, às vezes com o sofrimento das pessoas, sinto-me bastante mais livre e mais criativo. E acho que eu beneficio com isso e acho que os pacientes também vão beneficiando alguma coisa com isso. Sim, ressoa extremamente aquilo que te ouço dizer, e a imagem que me vem é como se o terapeuta tivesse que se permitir a si mesmo vulnerabilizar-se. Parece que é um processo de vulnerabilização Isso mesmo. que nos leva a um lugar de autenticidade, não é? E saímos de uma determinada persona, uma imagem idealizada de nós mesmos enquanto alguém que cura, que traz a cura, que traz um conhecimento, e entrar num lugar de desconhecido e caminhar com esta pessoa rumo ao desconhecido. Isso parece um lugar de grande vulnerabilização. Tu ressoa contigo a palavra vulnerabilidade? Completamente. Eu acho que, de facto, a vulnerabilidade ou a vivência da vulnerabilidade é uma experiência dolorosa e, por isso, não é difícil defendermos dela. E na relação terapêutica, o analista está muito exposto ao sofrimento e o sofrimento é, por inerência, contagiante e os processos de empatia e de identificação são sistemáticos e, portanto, o paciente ativa em nós dimensões, muitas vezes, que nós também desconhecemos, porque cada paciente é um mundo e é um mundo novo. E, portanto, a abertura à vulnerabilidade é aquilo que poderá permitir uma certa superação. E também, penso eu, a experiência emocional partilhada, esta experiência de comunhão
na relação terapêutica é fundamental, sendo que a processo terapêutico é uma experiência de comunhão e de separação e de dispersão e de integração, portanto, num sistema dinâmico entre estes elementos. Mas essa ideia de podermos, por vezes, caminhar na escuridão, que é um caminho de grande vulnerabilidade, é uma ideia que a mim me procuro, não fugir dela. É muito importante caminhar na escuridão, muito importante. Sobre aquilo que não vemos, não sabemos para onde vamos, é uma terapia sem programa, sem destino, a não ser o programa vago de transformar o sofrimento, enfim, não é o sofrimento comum, mas o sofrimento mais patológico, ou mais repetido dos pacientes. E a vulnerabilidade é essencial para fazer esse caminho. Assumir a vulnerabilidade da própria condição humana, não é? É essencial, de facto. Sim, também na introdução revelei que és psicodramatista e gostava que falasse um bocadinho mais sobre a tal questão que sentias uma certa imobilidade do corpo, que referias há pouco, e saber o que te levou então a essa procura, e também não só na relação com o corpo, mas também com o grupo, porque o psicodrama também traz Sim, essa qualidade, exatamente. um contentor mais largo, mais abrangente, mais expandido, revisto no grupo. Sim. Um bocadinho sobre essa tua perspectiva. Sim, embora nessa altura em que eu procurei o psicodrama, de facto, talvez eu tenha feito por sentir exatamente isso que estava a dizer, portanto, e que eu referi, a imobilidade, um certo aprisionamento e um caminho muito solitário, porque estava também mais fechado na relação a dois, eu próprio, mais defensivo, talvez mais preocupado em ser psicanalista, que é coisa que hoje não tenho em mente, não tenho uma preocupação em ser psicanalista, isto está encarnado. E serei na medida em que, digamos, a relação vai convocar aspectos, enfim, da minha experiência, da minha formação, do meu conhecimento. Nessa altura, de facto, tive necessidade de sair do consultório e alargar o campo da experiência clínica e introduzir o corpo e a ação. E foi uma experiência muito rica em termos pessoais. O psicodrama trouxe conteúdos que eu não tinha sequer tocado na minha experiência como paciente de psicanálise. Portanto, o corpo, de facto, é um veículo impressionante de abertura a certos níveis de vivência emocional. E a experiência do grupo intensifica ainda mais esse acesso. É muito intenso, os processos grupais são muito intensos. E, portanto, criam, de facto, uma dissolução mais ou menos rápida dessas barreiras que falávamos da censura e da repressão. A grande questão é depois o que fazer com o que aparece. Não é? E o que eu senti também de limite na própria experiência psicodramática é que nem sempre a resposta técnica e de contenção está à altura dos conteúdos que ela própria provoca. Porque a vulnerabilidade, de facto, é imensa quando nós somos assomados por certo tipo de emoções e certo tipo de vivências que muitas vezes têm uma inscrição muito primitiva e na sequência desses processos o trabalho de integração desses elementos é precioso. Primeiro para não fazer uma dispersão e um desperdício desse material. E depois porque há algum risco que essas inundações possam desenvolver defesas ainda mais patológicas. Daí que retornei, digamos que fui buscar essa experiência ao psicodrama que me enriqueceu bastante como psicanalista. Não estou a navegar muito em psicodrama porque essa experiência foi bastante útil para eu expandir como psicanalista. Tendo como resultado, por exemplo, a perda desse sentimento de imobilidade. Hoje em dia não sinto isso porque é como se tivesse um corpo, como é que eu tenho de explicar isso? Um corpo também capaz de sonhar. Que é uma questão interessante, não é? Eu às vezes penso nisto, como é que um corpo sonha? Porque estamos habituados a articular muito o sonho com a mente, com uma atividade mental, mas eu penso que o corpo tem capacidades
de apreensão do outro numa linguagem que é própria dos corpos, que têm níveis sensoriomotores muito afinados de comunicação, e que essa comunicação está sempre presente na relação terapêutica. Depois, se nós tivermos os canais abertos daquilo que recebemos desse plano para colocar isso em elementos aptos a pensar, eu nem digo que sejam pensamentos, porque não há uma relação tão direta, mas há elementos de articulação que ficam disponíveis a um nível mais da representação verbal, do pensamento e da imagem, que então poderão ser usados naquilo que fazemos melhor na psicanálise, que é construir sentidos, encontrar associações, fazer a reconstrução histórica, e nesse sentido essa abertura à linguagem sensório-motora, tenho algum pudor em falar na linguagem corporal, porque a nossa atenção não é muito direta ao corpo, mas estamos em corpo presente, os corpos estão presentes e próximos, e de facto há uma comunicação sensório-motora muito, muito intensa, e que eu penso que hoje em dia o psicanalista, se tiver trabalhado nesse sentido, e pode sempre trabalhar muito mais, porque há uma certa tendência para sermos muito mentais, pode, digamos, abrir o processo de comunicação a níveis muito, muito, muito ricos. Muito ricos. Sim, esta tua partilha está a conduzir-me exatamente para esta questão. Tu também és professor e... Já não, agora já não. Já fui. Muitos anos. Já tiveste esse papel, essa função, e recordo-me bem as tuas aulas no ISPA de estarem repletas, as salas cheias. Tenho saudades. Acredito, e acho que os alunos também devem ter saudades das tuas aulas. Talvez. Mas há esta questão que tenho uma postura bastante crítica cada vez mais em relação à academia e à forma como o processo de formação, não só dos psicoterapeutas, mas de muitas outras profissões, um foco na técnica, na teoria, e nós estamos aqui a falar de um processo, e tu estás a partilhar também de um lugar muito pessoal, daquilo que foi a tua evolução enquanto psicanalista, sobre uma outra qualidade e sobre um outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento mais intuitivo, que é o nosso conhecimento relacional. E obviamente que nós vimos dotados, temos essas competências inatas de comunicação e de relacionamento, mas parece-me a mim que cada vez mais, ainda por cima suportados por esta pesquisa e pela investigação, que diz é realmente transformador a qualidade da relação, e parece-me que isso está completamente de parte, não só nas universidades de psicologia, mas também depois nos institutos, nas diferentes abordagens psicoterapêuticas. Parece-me a mim, na minha opinião, mais uma vez, uma opinião pessoal, em que essas competências não são desenvolvidas, não há um enfoque direto nisso. Portanto, o terapeuta ou tem isso mais desenvolvido ou não tem, vai ter que encontrar isso noutros lugares, de outras formas. Então, como é que tu vês esse trabalho de realmente podermos aprimorar estas competências de relação, para estarmos em relação com os nossos pacientes? Bom, eu penso que isso é uma grande questão. Há sintomas preocupantes, que também são sintomas dos tempos modernos, mas quer dizer, há sintomas preocupantes daquilo que eu conheço na academia, e tem sido uma das questões que se tem refletido também na relação por exemplo, da academia com os institutos de psicanálise, porque a psicanálise tem saído sistematicamente da academia, tem sido afastada paulatinamente da academia, e embora vá crescendo nos sítios mais do que outros, nos seus institutos de formação, o que eu sinto que há uma diferença, e isso é interessante. Hoje em dia eu penso que as pessoas que procuram fazer formação em psicanálise, a maior parte está preocupada em ser um bom psicoterapeuta. E acha que a formação em psicanálise pode contribuir claramente para esse processo de formação e de aprendizagem. Sendo que sinto que essas pessoas estão menos fechadas a outras formas de conhecer e de saber e de sentir para aprimorar as suas competências terapêuticas. Quando eu fui para a Sociedade de Psicanálise, há 20 anos praticamente,
havia muito, as pessoas queriam ser psicanalistas, havia uma idealização sobre esta condição identitária de ser psicanalista. Eu quero ser um psicanalista. Havia assim como que uma coisa que eu penso de fundo bastante narcísico e se calhar assentem até certas falhas na construção da identidade de cada um, onde eu também me incluo. Hum, portanto, havia como que um processo que se atingiria ao seu fim com a conclusão da formação e era-se psicanalista e fazia-se parte depois de toda a dinâmica, não é, institucional que a psicanálise também tem. Não é? As associações, as rivalidades, as correntes teóricas, os institutos, com todas as rivalidades e jogos políticos que existem, e não são poucos. Sendo que hoje eu penso que vejo cada vez mais as pessoas mais novas interessadas, de facto, em expandir nas competências para estar em relação com as pessoas nos consultórios. Isto faz com que, ainda a tua pergunta, penso que há hoje uma maior abertura para procurar conhecimento noutras áreas, sendo que há falta de acesso, não é? Há falta de oferta, penso eu. Como em tudo, há coisas boas, há coisas más, e é preciso ter um certo trabalho de procura de formações de qualidade, mas eu acho que esse é o caminho, não vejo outro caminho. É uma articulação entre áreas de saber dentro das várias linhas psicoterapêuticas, onde se inclui, de facto, o trabalho também da linha do trabalho com o corpo. Eu acho que um psicanalista pode ganhar muito em desenvolver experiências de relação consigo próprio, essencialmente. Isto a qualidade da relação com o outro depende muito da relação do psicanalista consigo próprio. Nessa relação consigo próprio, se ele integrar abertura, experiências, conhecimentos noutras áreas, vivências físicas, expansão da consciência do corpo, vai ser sempre um psicanalista em expansão, que isso interessa muito ao processo psicanalítico. Se ele se cingir aos livros, às conferências, às palestras, a escrever artigos que também têm uma linha bastante académica, ainda muito subjugada ao formato académico, eu penso que será sempre um requentar do já sabido. Não é muito interessante. Não é interessante. Uhum. E Filipe, na tua opinião, a psicanálise, estamos agora a comemorar os 80 anos desde a morte de Freud, está a haver um ciclo no ISPA sobre isto. A psicanálise tem conseguido ultrapassar todos os obstáculos que o tempo tem trazido, não é? Há uma grande contestação à psicanálise desde o início. Desde sempre. Desde sempre. E eu acho impressionante a forma como não só conseguiu ultrapassar todos os obstáculos, todas as cisões, todos os movimentos de oposição que até geraram outras linhas psicoterapêuticas, muitas delas em oposição à psicanálise. Sim, sem dúvida. Foi fomentadora trouxe muita coisa, mas também permitiu muitas outras ideias e muitas outras abordagens nascerem em oposição. Isso mostra a riqueza. Exatamente. E, por exemplo, algo que eu acho interessante, há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, era impensável ouvirmos falar em congressos, em encontros entre a psicanálise e, por exemplo, as neurociências. E cada vez mais vemos que estas áreas são realmente possíveis de se conectar e há uma troca de informação, de investigação. O que é que, na tua opinião, é a essência da psicanálise, digamos assim, o que é que ela traz para o mundo da psicoterapia, do pensamento, isso da visão sobre o ser humano, que faz com que ela realmente tenha conseguido ultrapassar todas estas oposições e críticas ao longo dos tempos e estar viva. Pois, exato. Apesar de tudo, eu penso que a psicanálise continua muito e estreitamente ligada a uma verdade e a uma procura da verdade, numa dinâmica que é inultrapassável, que tem a ver, por exemplo, isto só para isolar uma variável que eu acho muito importante, com a questão do tempo. A psicanálise é um processo, por exemplo, fazer uma análise enquanto terapia é um processo longo, difícil e caro.
esta dimensão do tempo, perceber que as mudanças, as transformações se inscrevem num caminho longo, apesar de criar muita resistência, e há muitas terapias que se organizam em torno de uma ideia que é acelerar o processo terapêutico, ou seja, fazer, digamos, curas rápidas, ou curas menos demoradas, ou processos de transformação mais céleres. Eu penso que, se considerarmos assim uma espécie de panorama competitivo, a psicanálise tende a vencer porque os efeitos da psicanálise são mais duradouros. Demoram mais tempo, mas são mais duradouros. De facto, conseguimos mexer na estrutura psíquica, reconfigurá-la e criar processos de expansão que são impossíveis de fazer em processos de curta duração. Impossíveis. A mente, o tempo mental, o tempo de processamento, o tempo da construção de uma relação é, por definição, longo. Longo, na subjetividade, o que é que estamos aqui a dizer por longo? Não é? Mas isso penso que é um dos atributos da psicanálise que faz com que, aparentemente, possa ser contraindicada. Muita gente diz, isso é uma terapia que demora imenso tempo, é muito cara, mas muitas vezes é aquela que muitas pessoas vão acabar por fazer depois de sentirem alguma falência na duração dos efeitos de outras terapias. Não quer dizer que outras terapias não tenham efeitos, até há coisas quase mágicas, com efeitos incríveis, processos de catárticos, processos de transe, processos de êxtase, processos de libertação emocional que têm efeitos espetaculares de acesso a dimensões emocionais fortíssimas e que têm, de facto, também efeito terapêutico no sentido da libertação, limpeza, levantamento de certas dimensões de recalcamento, de repressão e de censura. Mas para transformar realmente, com efeitos duradouros, eu penso que só processos com grande sentido de compromisso e de regularidade e de paciência é que têm efeitos mais consistentes. Nesse sentido, eu acho que a psicanálise é inigualável. Ok. Sabes que eu sou psicoterapeuta corporal e a psicoterapia corporal nasce de um dos grandes discípulos do Freud. Sim, do Reich, claro. Um dissidente da psicanálise, a certa altura do seu percurso. E interessa-me também o trabalho e a obra do Jung, outro dissidente da psicanálise, Dissidente, claro. discípulo. E tenho curiosidade em todo este teu tempo e experiência enquanto psicoterapeuta, um bocadinho uma das principais causas da separação entre o Freud e o Jung, é o Freud ter uma concepção do inconsciente como um inconsciente meramente pessoal, biográfico, e o Jung trazer esta questão de um inconsciente coletivo, com arquétipos, com uma determinada herança cultural. No teu trabalho de exploração do inconsciente, também depois introduzindo o psicodrama e o corpo, como é que tu vês esta distinção de perspectivas? Bom, é uma questão interessantíssima, mas de facto, por exemplo, um ponto de ligação que hoje se faz dessas duas dimensões do inconsciente faz-se por uma investigação dentro do âmbito da psicanálise sobre a transmissão transgeracional, ou chamada telescopagem psíquica. De facto, tem sido mais ou menos evidente que nós transportamos uma herança psíquica, emocional, com conteúdos mais ou menos acessíveis digamos, à expressão na nossa vida e à formação da nossa personalidade, como, digamos, traduzido em dimensões muito, muito profundas, mas que fazem emanações e condicionam, digamos, a nossa vida emocional, comportamental, etc. Isso foi bastante estudado com as situações traumáticas de gerações que, por exemplo, que tiveram antepassados que foram vítimas, por exemplo, do Holocausto, portanto, numa facção ou noutra, e que não era sabido em termos biográficos. Por exemplo, pessoas que não sabiam que o seu bisavô teria sofrido esse tipo de experiência traumática, ou limite, diria assim,
mas no entanto desenvolveu uma patologia marcadamente, normalmente fóbica, com terrores muito intensos, e que só o processo de reconstrução biográfica e de elucidação e ligação entre a história pessoal e a história dos seus antepassados é que permitiu, por exemplo, fazer uma certa dissolução dessa patologia. Portanto, as pessoas transportam, de facto, não sabemos bem como, exatamente os mecanismos, e, portanto, há sempre qualquer coisa de inconsciente coletivo no nosso inconsciente. Não é? Sendo que o Jung vai mais longe. O Jung vai digamos, a um conhecimento e aos arquétipos do inconsciente mais ancestral. Exato. Nomeadamente ligado às dimensões mitológicas e místicas. Não é? E nesse sentido também, quer dizer, acho que é uma riqueza. Nós não podemos deixar de ser porta-vozes de uma cultura e todo o processo filogenético de evolução da espécie. Todos nós trazemos qualquer coisa absolutamente inscrita da nossa ancestralidade. E é muito interessante podermos vivenciar isso na psicoterapia. Não diria que a psicanálise tenha uma grande relação com esses fenómenos, a não ser, eu diria, mais pela dimensão da sua impavidez perante o desconhecido. É assumir. Nós não vamos desbravar tudo, impossível. Portanto, mas esta chamada qualidade negativa de podermos perceber e assumir que somos veículos de conhecimento ancestral e somos absolutamente virgens sobre o conhecimento que nem sequer sabemos que virá a ser, e ter esta postura de contemplação desse mistério pode ser uma dimensão grandiosa e uma descoberta grandiosa na vida das pessoas e no processo terapêutico. Sem ter exatamente que saber, ir lá saber o que é que lá está. Acho muito interessante esta porta que abres nesta resposta sobre um inconsciente coletivo, porque trazes esta natureza de um determinado trauma que é transgeracional. Então a minha pergunta vai um bocadinho neste sentido: se encontras uma relação entre trauma pessoal e um determinado trauma coletivo, e se encontras isso também na nossa sociedade, se na tua experiência sentes que a cultura portuguesa de herança judaico-cristã, com toda a nossa história, se há determinados traumas pessoais que tu sentes que tocam um determinado trauma coletivo, quer seja no masculino, no feminino ou em qualquer outra conceptualização que possas fazer sobre. Sim, há uma dimensão onde eu penso que é um bocadinho mais elementar perceber os condicionamentos da nossa cultura e da herança cultural, que é a sexualidade. Continuamos a encontrar na vivência da sexualidade e nas representações dessa dimensão, ou seja, na psicossexualidade, elementos que são claramente e marcadamente culturais e, por exemplo, da matriz judaico-cristã, e que condiciona o conhecimento, a vivência e o conhecimento da própria sexualidade. E isso ultrapassa muitas vezes a experiência biográfica de cada um. De facto, está inscrito na matriz educativa, respira-se, não é? na relação entre as pessoas, na nossa cultura, em todos os ícones e tudo. Sendo que depois também há o contraponto disto, que é uma tentativa, lá está, rápida, de dissolver esses obstáculos e então criar-se o oposto, não é? Uma espécie de difusão de possibilidades, de ir atrás, digamos, da pulsão, deixar que a pulsão à deriva e não submeter a pulsão a nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de arquétipo. E então aí também as pessoas se encontram bastante perdidas nessa difusão. Nós precisamos também de uma certa ordem, de uma certa barreira, de uma certa coesão para podermos aderir por um lado e opor-nos por outro. Como estavas a dizer, o crescimento também se faz muito. A repressão é essencial à vida psíquica, é essencial. O problema é o grau, a dose, mas é essencial para haver forças de oposição e de construção. Não é? E nesse sentido, por exemplo, na sexualidade continuamos a ter uma inscrição claramente judaico-cristã, seja por essa herança mais direta à repressão, ou seja, uma certa subjugação à repressão, seja pela oposição e anulando artificialmente sempre. Como alguém dizia, quer dizer, não vale a pena lutar com os pais. Quer dizer, vale sempre a pena lutar com os pais.
contra os pais, mas tendo consciência que os pais ganham sempre. Ok, fiquei com curiosidade ouvindo esta tua última parte, dessa herança e desse condicionamento cultural judaico-cristã na sexualidade. Sentes que há uma repressão diferente em cada um dos géneros? Sentes que há uma repressão maior nas mulheres, ou o homem também vive a sua sexualidade de uma forma muito reprimida? Eu penso que vivem condicionamentos diferentes. Eu penso que a organização da sexualidade da mulher é diferente, é muito própria. O feminino tem dimensões por tudo e mais alguma coisa, por toda a articulação orgânica, também ligada às questões da maternidade. E, de facto, o campo sexual é bastante diferente, sinto que há uma diferença muito grande na vivência e nas representações do corpo e da experiência da sexualidade no homem e na mulher. Mas quer um, quer outro vivem condicionamento. Por exemplo, uma queixa que aparece muito agora, até se prende mais, penso que as mulheres têm feito um caminho progressivo de maior libertação, às vezes com saltos que depois são difíceis de integrar, de repente uma certa libertação e a possibilidade de vivenciar o corpo e a sexualidade. Penso é que há uma intromissão na mente atualmente de construtos, por exemplo, a pornografia e toda a comunicação que se faz à volta do que é ter uma vida sexual feliz, que não penso que esteja a favorecer muito um sentimento de vivência plena da sexualidade, porque há uma certa dissociação, estou a falar em grosso modo, não é? Uhum. Entre a vivência da sexualidade e os processos de intimidade. O que eu sinto é que cada vez parece ser mais difícil construir relações, lá está, demoram um tempo, implicam um desnudamento que não é fácil e um confronto connosco. Nós, no amor, por exemplo, ou na paixão, vamos esbarrar com um confronto muito intenso connosco próprios, pela ativação de toda a combustão emocional e a relação ao outro. Nós somos muito confrontados connosco próprios. Eu acho que há muita impreparação para esse processo, construir relações de intimidade. E isso às vezes cria uma banalização e uma certa relutância, por outro lado, em viver uma sexualidade que seja satisfatória. Uhum. São as questões da intimidade. Essas são grandes questões. A construção das relações de intimidade e de ligação e de compromisso são, aliás, grande parte da procura na atividade clínica vem na sequência, por exemplo, de uma relação amorosa e de uma sexualidade falha, de uma relação amorosa insuficiente, desgastante, de perdas, de decepções. É uma dinâmica. A vida amorosa é muito, muito, muito complexa. Uhum. Talvez mais complexa, contrariando um bocadinho os ideais psicanalíticos, mais complexa do que a relação precoce, porque integra essa e acrescenta a maturação que, entretanto, se faz do corpo e dos processos ligados à sexualidade, o que amplia a complexidade para graus elevadíssimos. Ok, Filipe, muito interessante. Eu gostava de entrarmos então na última parte da nossa conversa, que, como te disse, gosto sempre de trazer também o tópico da crise climática que estamos a viver, e se podes fazer uma relação entre essa crise planetária e coletiva com uma determinada também crise identitária, pessoal, interna, psicológica do ser humano. Que correlação vês entre estes dois temas? Olha, eu quando me falaste nesse tema, a única coisa que eu fiquei a pensar foi, será que o ser humano consegue suportar apenas as suas crises internas? Ou seja, eu acho que a condição humana exige que algum grau de crise esteja fora do sujeito para poder suportar a sua própria vulnerabilidade essencial, constitutiva. Portanto, na história da humanidade há sempre um lugar de crise exterior ao sujeito, seja as guerras, os conflitos, as doenças, e neste momento, de facto, esta degradação progressiva das condições do nosso planeta
que são essencialmente provocadas pelo próprio humano. Portanto, quando nós pensamos isto, o que eu penso é como é que a psicoterapia, enfim, pondo aqui isto numa escala que, apesar de tudo, pode ter correlação, pode contribuir para uma preservação Uhum. de uma saúde climática. Eu acho que é dando ao sujeito capacidade cada vez maior de sustentar as suas próprias crises. Se nós formos capazes de acolher a nossa própria destrutividade, a nossa própria condição de vulnerabilidade, a nossa condição de desligamento, de mortandade interna, os nossos afetos depressivos, as nossas ansiedades paranoicas, as nossas dimensões invejosas e destrutivas, e se nós tolerarmos em nós próprios isto, nós vamos ter menos necessidade de pôr isto fora, de pôr estas angústias projetadas no exterior. E aí talvez tenhamos menos necessidade de agir essas dimensões fora, e talvez o planeta ganhe com isso e a vida comunitária ganhe com isso. Nesse sentido, acho que há uma grande articulação entre o conhecimento de si próprio, onde nós nos inscrevemos como agentes, e a saúde planetária, por exemplo. E sentes que há um certo corte com a verdadeira natureza humana, que, como já falámos, é frágil, é vulnerável, e uma ideia, uma imagem idealizada de nós mesmos, individualmente e coletivamente, que é narcísica, que é omnipotente, uma certa, quase eu atrevia-me a dizer, de uma enorme imaturidade psicológica, de eu quero, posso e mando, e eu intervenho no mundo e tenho poder para alterar o mundo, sem ter verdadeira noção da consequência, que é também interna, não é? Quase um suicídio coletivo, de alguma forma. Se sentes que há um corte, então, com a nossa vulnerabilidade enquanto natureza humana e a nossa religação, que é indissociável. Sim, se tu reparares, quer dizer, a cultura contemporânea ativa muito uma mensagem que está presente também em muitas abordagens terapêuticas do chamado empowerment, o empoderamento. Se esse empoderamento, que eu não simpatizo muito com essa ideia, mas se o empoderamento vier da assunção da vulnerabilidade, com certeza, não é? Porque, de facto, a assunção da vulnerabilidade, dos nossos limites, que são muitos, imensos, não é? Nós podemos tornar-nos mais fortes, ou seja, seres menos angustiados. Mais forte eu acho sempre difícil, porque eu tenho uma dimensão muito trágica e frágil da nossa condição. Portanto, eu acho que nunca poderemos ser fortes. Podemos ter momentos, não é, que são importantes, de paixão, de maturidade nesse sentido, de desejo alucinado, ideológico, não é? Porque isso também faz criar utopias e andar para a frente, e mexer, não é? Fazer avançar as coisas. Mas, na essência, acabamos sempre um bocadinho tombados, não é? E a implorar por alguém que nos dê a mão. E, portanto, é preciso. Mas a cultura está sempre a contrariar isso, como estavas a dizer, está sempre a contrariar essa integração dos nossos limites e da nossa vulnerabilidade. E, portanto, a ideia é uma cultura muito de sucesso, não é? De empoderamento individual, do poder sobre o outro, da afirmação do eu. Ele não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum. Eu acho que isso é um sintoma gravíssimo e do empobrecimento gigantesco que nós por vezes assistimos nesta coisa de termos deixado de ler os poetas, de dedicar tempo à música, à contemplação, ao silêncio, e é terrível. E o planeta sofremos todos e sofre o planeta. Embora haja um grande carnaval, não há mesmo, não é? À volta disto. Sem dúvida. Filipe, agradeço-te imenso. Foi uma conversa muito, muito interessante e estou certo que quem nos ouvir vai também poder retirar coisas importantes de reflexão. Certo, Nuno. Também gostei muito. Muito obrigado por teres convidado e felicidades para o teu trabalho. Obrigado. E voltaremos a ver-nos, certamente. Obrigado, Filipe. Até eles.